É aquela oração que abençoa a pessoa. E aí eu também olho e penso assim, cara, porque uma vez eu ouvi uma mulher orando pelos presbíteros da igreja. Ela orava assim, Senhor, pesa a mão nesse pessoal. Mas era uma oração. E aí depois, com certeza, ela chegava em casa e falava, orei hoje por toda a liderança da igreja. E aí era capaz ela chegar com o presbítero e falar assim, tenho orado muito por você. A gente não sabe o quê. Quando nós somos impregnados pela palavra, a gente para de fazer essas besteiras baseadas no nosso jeito de fazer as coisas e passa a se conectar com o jeito de Deus fazer as coisas. O importante de se conhecer a palavra de Deus é que nós começamos a entender a forma que Deus age. É por isso que Jesus, num determinado momento do seu ministério, diz aos seus seguidores, vocês erram porque vocês não conhecem o poder de Deus, mas vocês também não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Na verdade, Jesus não está falando de duas coisas, ele está falando de uma coisa só, porque tanto o poder de Deus e a palavra de Deus, as Escrituras, estão intimamente ligadas. Nós olhamos para esse texto e pensamos assim, olha, então Jesus está falando que nós temos que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não, ele está falando da mesma coisa, porque a própria Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho. Isso é Paulo dizendo, pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. As coisas vão se juntando, é o poder de Deus para a salvação, é de todo aquele que crê, tanto do judeu, como primeiro do judeu, depois do grego, e por aí vai. E aí então quando Jesus diz, erra-se não conhecendo as Escrituras e consequentemente não conhecendo as Escrituras, é claro que você também não vai conhecer o poder de Deus. Aí a gente tem uma crise em nosso país, porque em nosso país as pessoas querem o que de Deus? A bênção. É a benção. Ai, pastor, foi num culto, tem uma distribuição de benção. Aqui teve distribuição de bala no primeiro encontro. Mas distribuiu bala, teve aqui. É benção, benção pura. Para quem é diabético, então, leva a pessoa para o céu, praticamente. Para você é diabético, leva a pessoa para o céu. Benção pura. Se foi a Mel, o senhor é diabético? E foi a Mel que colocou. Estamos entendendo. Mas eu sou o maior frequentador da mesa do doce. Ah, é? Você só deu um empurrãozinho. Ah, que amorosa. Olha só. Minha sogra nem isso tem. Brincando, não é verdade, não sabe sua boca. Bom, aí o pessoal aqui no nosso país quer o poder de Deus. Porque quer o poder, aí tem o culto do poder, a novena do poder, a Nossa Senhora dos Evangélicos do poder. Aí é poder para tudo quanto é canto. Mas estranho, porque é aquela dicotomia de que eu quero o poder. Mas aí essas pessoas são pessoas firmes na Escritura? Na maioria das vezes, não. E aí eu pergunto para você, como é que vai haver poder de Deus transbordando na vida de um ser humano se isso não está conectado às Escrituras? Porque o Evangelho é que é poder de Deus para salvação, para transformação, para regeneração de vida. Foi Jesus que diz, vocês erram não conhecendo as Escrituras, e por não conhecer as Escrituras, vocês não conhecem também o poder de Deus. Não dá para ter uma coisa sem a outra coisa. Nós precisamos ser um povo bíblico, mas bíblico no sentido de se impregnar com isso. Complicado porque uma grande parte do cristianismo do nosso tempo não se emociona mais com Bíblia. Não se emociona mais. A Bíblia é aquele livrinho que a gente vai, estuda na escola dominical, e aí fica aqueles estudos assim, Jesus então curou o céu. Tudo bem, outro. Então Moisés abriu o mar vermelho. E aí você já imaginou você ficar uma escola dominical inteira ouvindo isso? No final nós vamos babando. Jesus é o Salvador. Pronto, agora
agora você já pode ir para casa porque você já conhece as escrituras. Ah, que beleza. Aí chega na segunda-feira, você já toma uma pancada da vida e você pensa assim: agora eu me ferrei. Aí não dá, ninguém merece. Eu não vou falar muito sobre Bíblia, porque, na verdade, falar sobre Bíblia aqui, nesse contexto aqui, as pessoas têm em média 10 anos de cristianismo, é chovendo molhado mesmo. O que eu desejo é que você saia daqui com vontade de conhecer a Bíblia e conhecer as particularidades disso, de roer até o osso e de ser impregnado pelo que essa palavra pode produzir em nosso coração. Esse poder de Deus que vai tomando conta da nossa vida e vai mudando a nossa postura, vai fazendo de nós pessoas melhores, vai fazendo de nós pessoas mais vivas, pessoas que conseguem chegar aonde não imaginavam chegar, porque é possível fazer isso quando nós usamos e vivemos a palavra de Deus. Eu quero indicar um filme para que você leia, assista, e um livro para que você leia. Quem aqui já assistiu o livro de Eli? O livro de Eli. Assistiram com Denzel Washington? Não? Você assistiu o quê? DVD pirata, você assistiu? É pirata. Não é o pirata dele, é o livro dele. Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, entendeu errado, gente. Não é aquele do Johnny Depp, é do Denzel Washington. O livro dele é fantástico porque é uma história que tem a ver um pouco com a Bíblia e a importância da palavra de Deus no contexto pós-apocalíptico e por aí vai. Eu não vou falar muito sobre o filme porque tem uma surpresa no final e eu não quero estragar a festa de ninguém. Porque vocês lembram daquele filme lá que o cara tinha morrido, mas ele não sabia que tinha morrido? Como é que é o nome? Sexto Sentido. No livro dele tem no final, assim, não é que ele morreu, tá, gente? Vamos ficar tranquilo. Mas você vai ter a mesma sensação no final do livro dele, assim: eu vou ter que assistir de novo esse negócio. Então ele era isso. Mas assim, tem coisas fantásticas sobre a Bíblia, porque na sinopse está escrito: ele guarda o último exemplar da Bíblia. E tem um vilão, e o vilão quer dominar o mundo. E o vilão sabe que só existe um exemplar da Bíblia que está perdido, ninguém sabe onde. E ele tem uma corja de bandido que fica rodando o mundo tentando encontrar esse tal de livro. Só que é um bando analfabeto, então sempre traz um monte de livro e fala: é esse, ele não é. E aí um dos caras, ele diz assim para ele: mas por que você quer tanto esse livro? Ele diz assim: porque se nós tivermos esse livro, nós não vamos mais precisar de armas para dominar as pessoas. Nós conseguiremos dominá-las apenas por aquilo que esse livro fala. Porque esse livro tem o poder de dominar as pessoas e nós vamos mandar nelas, nós vamos ordenar a vida delas só de acordo com o que esse livro fala. E não é assim? Uma Bíblia na mão de quem quer ser escravizador, escraviza. E a gente tem visto isso acontecer dentro do próprio mundo evangélico brasileiro. Mas na mão de quem quer trabalhar a liberdade, ela liberta. Tem um pastor por aí na televisão que agora tirou o bigode, ficou bem mais bonito, né? Falando um monte de besteira por aí. Lembrando que a Bíblia nos dá consciência. Daqui uma semana, exatamente nesse exato momento, daqui uma semana, o que vai estar acontecendo? Eleição. E eu quero dizer uma coisa para jovens cristãos. Cristãos que têm contato com a Bíblia e a liberdade que a Bíblia pode produzir, que tem a ver com a não escravidão do ser humano. Olha, não pode ficar votando em palhaçada. Não pode ficar votando em palhaçada. Porque a gente sabe que pior do que está, sempre fica. É muito engraçadinho, né? Sei lá, eu vou votar no palhaço. Mas não se esqueça que é ele que vai fazer lei depois e aprovar lei que a gente tem que viver. A gente vota no palhaço agora, mas quem fica com cara de palhaço depois somos nós.
Inclusive agora tem um candidato palhaço que está sendo investigado porque o pessoal está desconfiado que ele é analfabeto. E não é de se estranhar, né? Mas aí fica a pergunta: quem será que vai fazer as leis para ele aprovar? Porque no Brasil tem um tal de coeficiente eleitoral. E votando no palhaço, um dos caras que provavelmente vai entrar por causa do coeficiente eleitoral é um tal de Valdemar Costa Neto. Olha que beleza, a volta de Valdemar Costa Neto. E vai voltar porque ele não vai precisar de muito voto, porque o candidato palhaço vai ser o mais votado, vai levar um monte de gente junto com ele por causa do coeficiente eleitoral. Então eu estou desconfiado que por trás do palhaço tem um Valdemar, que aí provavelmente é quem vai escrever a lei para o palhaço também aprovar, para os 180 milhões de outros palhaços terem que viver. Eles não vão viver. Quando a gente tem uma leitura da Bíblia que fala sobre responsabilidade social de cristãos, quando nós somos impregnados por essa palavra que liberta, a eleição do próximo domingo passa a ter uma conotação de muita seriedade para a gente. O que significa dizer que a gente tem uma semana para pesquisar em quem votar. E aí eu quero dar uma dica de um site para você, votebem.org. É um site que você tem todos os links para descobrir quem é o seu candidato, quem financia a campanha do seu candidato, se ele tem ficha limpa, se ele não tem ficha limpa, e por aí vai. Votebem.org, dá uma olhadinha lá, gasta um tempinho nessa semana para que a gente possa votar bem no próximo domingo. E seja impregnado pela Bíblia, que transforma a nossa vida, e é poder de Deus para que a gente viva uma mocidade e uma vida muito melhor. Bom, tendo dito isso, nós vamos para a prática.